Amém? Glória a Deus. Vocês já acharam aí? Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 46. Abra aí. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava. O que ele fazia? Contra quem? Contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não tem mal algum. Versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando você estiver no seu reino. Jesus respondeu no 43: em verdade vos digo, que estará comigo no paraíso. E você diz amém. E o tema que Deus colocou no meu coração, queria que você repetisse comigo, é as três, diga as três, pode ser melhor, diga assim, as três cruz. Só que a gente esquece que não era só uma, mas quantas eram? Três. E naquelas três cruzes haviam três pessoas diferentes. A que estava no centro delas era a cruz de Jesus, mas havia mais duas pessoas que estavam ao redor de Jesus, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E essa cruz, essas três cruzes, elas têm uma mensagem muito poderosa. Essas três cruzes, ela tem uma direção muito poderosa. Cada uma delas fala algo ao nosso coração. Cada uma delas passa uma mensagem ao nosso coração. E é isso que hoje nós vamos estar estudando. A primeira cruz, ela fala do homem que morreu no pecado. Diga assim: a primeira cruz fala de um homem que morreu no pecado. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós lemos: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Olha para cá. Aquele homem, há uma semana atrás, ele viu, a Bíblia diz que a cidade toda, Jerusalém, no domingo de Ramos, uma semana antes, ele viu Jesus sendo recebido com honrarias, pessoas com ramos de galho, de palmeiras, balançando e dizendo assim: bendito o que vem em nome do Senhor, glórias na terra e glórias no céu. Muitos tiravam a sua roupa e colocavam-se sobre aquele caminho aonde Jesus ele estava passando com aquele animal. E uma semana após, essas mesmas pessoas, elas estavam dizendo que crucifica ele. Essas mesmas pessoas estavam dizendo: crucifica ele, crucifica ele. A Bíblia diz que esse homem, ele começa a blasfemar de Jesus, a primeira cruz. E por que aquele homem começa a blasfemar?
Por que aquele homem começa a dizer essas palavras? Tu não és o Cristo? Tipo assim, há uma semana atrás você foi recebido e as pessoas gritavam que tu és o Cristo. Então, se tu realmente és o Cristo, por que tu não salva a ti mesmo? Em outras palavras, tu és o Cristo coisa nenhuma. Em outras palavras, tu és Jesus coisa nenhuma. Tu és o Messias coisa nenhuma. E por que ele estava falando daquela forma? Porque aquele homem, ele era um homem, diga-se comigo, ele era um homem, pode ser melhor que assim, ele era um homem incrédulo. Imagina aí. Imagina aí. Ele estava do lado de alguém que poderia mudar totalmente a vida dele. Ele estava a metros de alguém. Ele estava perto de alguém. Ele estava próximo de alguém que poderia mudar totalmente a vida dele. Mas ele era incrédulo. Ele não acreditava. Imagina se você está doente, você está com uma enfermidade, e essa enfermidade, os médicos dizem assim: olha, não tem mais jeito para você. E de repente você descobre uma solução, uma saída. Alguém chega para você e fala assim: olha, existe uma pessoa assim, assim, em tal lugar. Se você chegar lá com essa pessoa ela vai fazer algo e você vai sair de lá curado. Sendo que os médicos em todos os hospitais já falou: olha, não podemos fazer mais nada. E de repente você descobre que existe ainda uma saída no fim do túnel. O que você faria? O que você faria? Você não iria lá? Mesmo que fosse distante, mesmo que fosse a quilômetro, mesmo que fosse outra cidade, mesmo que fosse outro estado. Uma vez eu conversando com uma mulher, ela não conhecia Jesus ainda, e ela estava com uma doença, e essa doença era uma doença que os médicos haviam desenganado ela, que não tinha mais jeito, que eles não poderiam fazer mais nada. E de repente falaram de um homem lá no Maranhão. Ela morava aqui no Pará, ela morava em Quaraci, e falaram para essa mulher que se ela fosse nesse homem lá, esse homem ele iria fazer um trabalho, ele iria fazer um feitiço, e essa mulher iria ficar curada. Ela contando o testemunho, e ela disse que ela foi daqui do Pará no Maranhão, de ônibus, sem saber aonde era, sem nunca ter ido no Maranhão, sem conhecer a cidade, sem conhecer a pessoa, só com o endereço na mão. E ela chegando lá, ela procurou saber, porque era um homem famoso na cidade. Ela chegou na cidade, procurou, e todo mundo foi indicando. Ela chegou até a pessoa. Quando chegou lá, o pai de santo disse assim: olha, nós conseguimos resolver, mas é o seguinte, olha, é X, você tem que comprar isso, e fez uma lista enorme. E ela foi, pegou dinheiro, tudo que ela tinha, ela comprou todas aquelas exigências. E ela foi lá, ela fez, sabe, aquele trabalho. E aquela pessoa lá que prometeu resolver o problema dela, não resolveu, voltou para cá para o Pará com o mesmo problema. Aí foi a época que ela bateu na última porta, que foi a porta da igreja, a porta de Jesus. E Jesus, depois, é uma longa história, mas Jesus curou ela, libertou ela. Depois ela virou líder da igreja, uma mulher abençoada. E ela nos contou esse testemunho. Olha para cá, irmãos. O que você teria coragem de fazer se você não tivesse mais esperança? Se você descobre que você tem uma doença grave, que você descobre que você tem um problema, que você descobre que você está passando por uma situação e que ninguém mais já te abandonou, ninguém mais tem a solução para você, e de repente você descobre que existe uma pessoa, algum lugar, que se você chegar lá, essa pessoa vai resolver teu problema. Você ia ou não ia? Você ia ou não ia, igreja? Você iria. Todos nós iríamos.
todos nós faríamos o que tivesse nosso alcance para resolver o problema, seja nosso ou seja de alguém da nossa família. Imagina você que é pai, você descobre que um problema aconteceu na sua família, e só em certo lugar, na mão de certa pessoa, se você chegar lá, vai resolver o problema. Você não ia correr atrás? Claro que ia. Agora imagina, e se essa solução, olha para cá, queridos, presta atenção, por favor, e se você descobre que essa solução para a sua vida, seja de doença, seja com problemas na família, seja com problemas espirituais, seja você que não tem paz, seja você que não tem sossego, você que não para em lugar nenhum, você que não fixa a residência em lugar nenhum, porque você sabe, uma hora está num lugar, outra hora está no outro, uma hora está com um relacionamento, outra hora está no outro relacionamento, uma hora você está chorando, outra hora você está feliz, você é aquela pessoa que você sabe que você não é completa, que está faltando alguma coisa. De repente você sabe, olha para cá, que a solução que você precisa está bem pertinho de você. E se você descobre que a solução, Elilma, está bem pertinho de você, e se você descobre que a solução está bem pertinho de você, a Bíblia diz, irmão Denis, Jesus estava aqui, e ele estava do outro lado, e ele diz assim: ei, não é tu que é o Jesus que o pessoal está falando aí? Porque tu não desce da cruz? Que tu não salva? Se tu não salva nem a si mesmo, quanto mais as pessoas. Olha aí. Olha aí. Ou seja, ele não acreditava porque ele é incrédulo. Diga, ele é incrédulo. Existem pessoas que ela não acredita, Charles, porque ela é incrédula. Mas ela não diz que ela é incrédula. O que ela fala? Ela diz assim: ah não, eu não vou aceitar Jesus não, porque eu sou muito novo. Ela não diz que ela é incrédula. Ela diz assim: ah, eu não vou aceitar Jesus não, porque se eu aceitar Jesus, o que os meus amigos vão falar? Eu não vou aceitar Jesus agora, irmão Washington, porque eu não estou preparado. Eu não vou me batizar porque eu não estou pronto. Eu não vou aceitar Jesus ainda, porque se eu aceitar Jesus, eu vou ser zombado. Eu vou ter que parar de estar com os meus amigos, porque os meus amigos vão zombar de mim, porque agora eu sou crente. O que é isso? São desculpas. É desculpas e mais desculpa que as pessoas colocam para não aceitar a Jesus. São desculpas e mais desculpas que as pessoas colocam para não aceitar. Mas a verdade é, Alain, é que ela não acredita. A verdade é, pastora, que ela é incrédula, é que ele é incrédulo. Aí coloca desculpa. Não, porque eu sou muito novo. Não, porque eu sou muito velho. Não, porque eu quero curtir ainda. Não, porque eu tenho muitos amigos ainda. Não, porque eu estou chegando agora na igreja. Não, porque não sei o que. Ei, para de dar desculpa. Jesus quer te salvar. Jesus queria salvar aquele homem. Jesus queria salvar aquele homem. Aquele homem estava ali na cruz. Aquele homem estava ali na cruz. E Jesus querendo salvar. A primeira cruz, diga-se, a primeira cruz é a cruz do pecado. Diga assim, é a cruz da incredulidade. É a cruz
do cidadão que morreu no pecado. Irmão, escuta, não morra no pecado. Respira fundo aí. Tem pessoa que não respirou. Respira. Bora, Carol. Respira. Respirou? Respirou ou não respirou? Se você respirou é porque você está vivo. Não morre no pecado. A primeira cruz, ela é o homem que morreu no pecado. Esteve bem pertinho da salvação, mas não quis a salvação. Esteve bem pertinho de ser salvo. Ele esteve do lado. Ele disse: não, tu não és o Cristo, não. Eu não creio. Eu não acredito. Esse negócio de quem disse que eu preciso de igreja. Não é assim que a pessoa fala aí fora? Quem disse que eu preciso de igreja? Eu sirvo a Jesus do meu jeito. Então serve. Não é assim que o diabo tem enganado muitas pessoas. Ei, querido, escuta isso aqui. Eu não estou inventando nada. Eu estou pregando a palavra de Deus. O primeiro homem morreu e o segundo homem. A segunda cruz fala do homem que morreu para o pecado. Diga assim, a primeira cruz é o homem que morreu no pecado. A segunda cruz é o homem que morreu para o pecado. Querido, eu estou me arrepiando aqui. Olha o que a palavra diz. Porém, um outro malfeitor. Quem era ele, pessoal? Malfeitor. Porém, um outro malfeitor disse, repreendendo o seu amigo, repreendeu o seu amigo dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, ou seja, sentença de morte. A nossa punição é justa. Tipo, nós estamos aqui porque a gente roubou, matou, não sei, mereceu, porque estamos recebendo o castigo dos nossos atos. Olha o que ele falou: mas este não. Este não fez mal nenhum. E ainda acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando tu chegares no teu reino. Aleluia! Esse homem, ele reconheceu que era o que, gente? Ele era pecador. E ele diz: o meu futuro está nas tuas mãos, Jesus. Escuta, a segunda cruz, ela é o homem que ele decide morrer. Morrer para quê? No pecado? Não, ele decidiu morrer para o pecado. Mesmo ele sabendo que ele não iria sobreviver daquela sentença, mesmo ele sabendo que ele não iria descer daquela cruz vivo, mas mesmo no último momento, irmãos, mesmo no último momento, ele reconheceu,
Ele reconheceu que ele era o que, gente? Pecador. Ele reconheceu que ele era falho. Ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que ele estava ali porque ele merecia. E ele não só reconhece que ele estava errado, mas ele também clama por Jesus, dizendo: ó Senhor, eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Cristo, eu sei que tu és o Salvador, e eu te peço uma coisa: quando tu chegares no teu reino, lembra-se de mim, lembra-se de mim, Senhor, lembra-se de mim, Senhor. Igreja, ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Ele sabia que aquela matéria dele ali chegou ao final, chegou ao fim. Mas que ele sabia que além daquela vida ali existia uma outra vida que estava ali aguardando. Além daquela vida ali havia uma outra vida que estava ali esperando. Além daquela vida ali havia uma outra vida. Olha para cá, irmãos, que ele estava ali esperando. E ele sabia que se ele não tivesse, o passaporte, a assinatura, se ele não tivesse com o nome escrito lá na hora da entrada, se o nome dele não tivesse na lista dos convidados, ele não poderia entrar para as festas das bodas. Existem pessoas, olha para cá, irmãos, existem pessoas que elas estão tão perto da bênção. Existem pessoas que elas estão tão próximas da bênção, mas elas não acreditam. Elas não creem. Ela é incrédula. Ela diz: eu não vou ainda. Não, ainda não é a hora. Não é a hora de eu aceitar Jesus. Não, eu não estou pronto. Ei, quem disse que tu vai estar pronto? Eu posso te falar uma coisa? Eu posso falar? Eu falo ou não falo, gente? Não vou falar não. Se eu falar, esse pessoal vai ficar com raiva de mim. Eu falo, João Lucas? Eu falo mesmo, João? Posso falar? De verdade? Eu vou falar. Se você não gostar, a culpa é do... Eu falo, gente? Eu falo, pessoal? Escuta, olha para cá. Você que diz que você não vai aceitar Jesus ainda porque você não está pronto ainda. Posso dizer uma coisa para você? Você nunca vai estar pronto. Você nunca o quê? Nunca vai estar pronto, irmão. Sabe por quê? Porque a salvação não depende de você. A transformação não depende de você. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu sempre dou esse exemplo. Ela disse para mim: pastor, sabe por que eu não vou para a igreja ainda? Eu disse: por quê, irmã? Uma mulher, uma senhora. Porque eu ainda fumo. Eu disse para ela: irmã, vem para a igreja fumando. Vem ouvir a palavra fumando. Posso? Pode. Eu disse: só não fuma dentro da igreja. Apaga o cigarro lá na porta aí. Pode até ficar lá, até esperar o cigarro acabar, até a última. Aí depois joga fora. Até queimar o dedo. Queima o dedo, depois joga fora. Só não vai fumar dentro da igreja, pelo amor de Deus. Mas pastor, eu posso ir para a igreja fumando? Eu disse: pode. Eu disse: sabe por quê, irmã? Ela disse: por quê, pastor? Quem vai transformar você não é o pastor, não é o homem, é o Espírito Santo que vai transformar você de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora.
Vai ter um dia que tu vai quer saber? Largar essa porcaria. Eu estou indo para a igreja mesmo. De dentro para fora. O Espírito Santo vai transformar você de dentro para fora. Pastor, sabe por que eu não aceito Jesus ainda? Porque eu gosto de fazer o S lá no Super Pop. Vem para a igreja fazendo S. Tu passa sexta e sábado lá no fazendo S. Domingo tu vem para a igreja. Eu posso, pastor? Pode. Vai ter um dia que tu vai lá se arrumando para fazer o S. Aí tu tá meio desgostoso, assim, sabe, meio jururu. Aí o Espírito Santo já está trabalhando no teu coração, trabalhando na tua mente. Aí tu tá lá. Quer saber? Aí tu liga para tua amiga, para o teu amigo. Amigo, quer saber? Eu não vou não. Não porque, não sei te falar, mas eu não estou mais com vontade de ir para a festa. Faz o seguinte, eu estou indo para a igreja domingo, e tu não quer ir comigo para a igreja não? Por quê? O Espírito Santo vai estar transformando você de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa aceitar a Ele como teu Senhor e Salvador da tua vida. Eu posso falar uma coisa aqui para vocês? Não vou falar não. Eu falo, pessoal. Não, eu falo, gente. Tem pessoas que estão igual a esse homem, irmão Washington. Estão quase para morrer. Tem pessoas que elas estão quase para morrer. E Jesus está dizendo para elas: eu quero te salvar. Diga-se, a primeira cruz é a pessoa que morreu no pecado. A segunda cruz é a pessoa que morreu para o pecado. E a terceira cruz? A primeira cruz é o homem que rejeitou a salvação. A segunda cruz é o homem que queria a salvação. E a terceira cruz? A cruz do centro, a cruz do meio, é a cruz que pagou o preço pelos nossos pecados. Ele entregou a sua própria vida para nos salvar. Posso falar uma coisa para vocês? Posso falar? A cruz que Jesus foi crucificado não era para ele. Não, pastor, não. A cruz que Jesus morreu não era para ele. Por que não, pastor? Porque ele não cometeu pecado algum. Ele não cometeu pecado algum, mas ele se fez como lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, na época ainda de Moisés, Deus fala com Moisés, Moisés passa o recado para Arão: se alguém pecar, olha como é que era feito. Eu vou terminar o culto agora, vou terminar. Olha como é que era feito. Alguém pecou. Pegava-se um animal, levava aquele animal ao sacerdote. Dependendo da situação financeira, era um animal. Se era uma pessoa rica, eles levavam um boi grande, gordo, cevado. Se era alguém mais ou menos, levava uma ovelha, um cabrito.
Se era uma pessoa bem pobrezinha, nem que se fosse 2 pombinhas, mas eles tinham que levar. E o que acontecia, pastor? Pegava-se aquele animal, levava-se sobre uma mesa grande que tinha no santuário, na igreja, no templo daquela época. Aquele animal, ele era sangrado, ele era sacrificado. Pegava-se o sangue daquele animal, ó, sangrava, pegava-se o sangue daquele animal, colhia o sangue. Aquele animal, o sangue daquele animal, aliás, ele era aspergido com uma esponja. Naquela época não tinha esponja, mas eu acredito que era tipo aquela esponja do mato. Quem já viu aquelas? Quem já tomou banho daquela esponja do mato? Quem sabe o que eu estou falando? Gabi, tu já tomou banho com aquela esponja do mato, Gabi? Com cara de rica, Gabi. Bucha. É bucha o nome, é? Quem já tomou banho de bucha? Pegava-se aquela bucha, molhava-se no sangue, ó, jogava sobre a pessoa. Jogava. Por quê? Olha para cá, pessoal. A culpa do pecado daquela pessoa, quando sacrificava, ela passada para o animal. A culpa do pecado era passada para o animal. O animal morria no lugar daquela pessoa. Quem está entendendo? Aquele animal era morto por culpa daquela pessoa. Então aquela pessoa levava o animal. E Jesus, por que a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro que foi levado ao sacrifício? Porque Jesus, ele foi o último Cordeiro perfeito que foi sacrificado, e o sangue dele nos perdoa de toda a iniquidade. O sangue dele nos perdoa de todo o pecado. E uma vez esse sangue sendo aspergido sobre você, os seus pecados são perdoados. Aleluia. Uma vez esse sangue tocando na minha roupa, tocando no meu corpo, eu sou perdoado de todo o pecado. Tipo assim, Alain, não interessa o que tu fez lá fora, Deus não quer saber o que tu fez lá no passado. Você quer? Quer. Ele joga e você é perdoado. Pastor, eu matei, eu enganei, eu assassinei, eu fiz de tudo. Você quer Jesus? Quero. Ele joga o sangue em você, e você é o que? Ele está pagando o preço que era para você pagar. Lá na cruz, Jesus, ele pagou o preço que era para nós. A culpa que era nossa, ele pagou o preço no nosso lugar. Diga glória a Deus. E é por isso que hoje nós temos vida, porque nós estávamos condenados. Lorena, você estava condenada. É sério. Você estava condenada ao pecado, mas por causa do sacrifício dele na cruz, ele pagou o preço por você, e hoje você está perdoada dos teus pecados. Tudo que eu cometi, ele pagou o preço por mim. Ele pagou o preço por mim, e ele me perdoou. Ele estava no meu lugar. Aquela cruz era para mim, era para você, mas ele foi para ela como sinal de amor. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira. Quando ele diz amou o mundo, não é o mundo em sentido de pecado,
Ele amou a humanidade. Ele amou as pessoas de uma tal maneira que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, ele diz que ele perdoa de todos os nossos pecados. Você está entendendo? Você está entendendo? O que eu preciso fazer, pastor? Olha para cá, irmãos. Você tem que aceitar. Você tem que entregar a tua vida para Jesus. Pastor, e se eu não aceitar? Pastor, e se eu falar que não é a hora? Você está fazendo igual, desculpa falar isso para você, desculpa, mas vocês me conhecem, vocês aqui da igreja me conhecem, sabe que a minha palavra, ela é direta, é sem rodeio. Pastor, eu acho que não é a hora. Pastor, eu acho que não é o tempo. Pastor, eu estou muito novo. Você está fazendo a mesma coisa que aquele cidadão fez, estando tão perto da bênção. Tem pessoas aqui, irmãos, que ela está tão perto da bênção. Bate no ombro dessa pessoa que está do teu lado. Fala assim, meu irmão. Fala assim, meu irmão, você está tão perto da bênção. Bate de novo, diga assim, olha meu irmão, não despreza não. Bate de novo, diga assim, meu irmão, aproveita. Era para o Senhor essa cruz. Era para o Senhor. Mas Ele pagou o preço por Senhor. Deus, porque Ele lhe amou. E essa cruz, você não ia resistir, você não ia aguentar. Posso falar para vocês, pessoal? A dor maior de Jesus não foi em si a cruz, foi saber que Ele ia passar pela cruz. Olha para cá, irmão. Tu já passou por alguma situação que tu pensava que tu ia morrer? Uma vez eu fui assaltado e o cidadão colocou, o cidadão é o modo de falar, né? Que não é cidadão. Colocou a arma na minha cabeça, irmão. Quando eu senti o cano do revólver bem aqui, eu senti assim, eu acho que a morte se aproximou de mim assim. E você que já sentiu essa experiência da morte, a morte, ela é horrível. Eu não sei se você já passou por uma situação que você viu a morte de perto. O pior não foi a cruz. A Bíblia diz que um dia antes, irmão Austin, na madrugada, ele foi orar, que ele estava muito desesperado. Ele estava angustiado, ele foi orar. Ele estava sobre uma pressão tão grande. Ele chama 3 dos seus amigos, diz, olha, vamos comigo orar, eu preciso orar. E ele dizia assim, Pai, se possível, passa de mim esta hora, mas que todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Glória a Deus. E o que Deus queria? Que era necessário ele passar pela cruz. Que se não fosse a cruz, Elielma, eu e você não estaríamos aqui. O diabo lutou até o final para ele não ir para a cruz, porque a cruz vazia, ela representa a vitória. A vitória, eu digo para vocês, Jesus não está mais na cruz,
Ele já desceu da cruz. É por isso que aqui na igreja a cruz ela é vazia, porque Ele não está mais aqui. Ele desceu da cruz, Ele foi sepultado e Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé. Querido, Jesus ressuscitou. Diga isso. Jesus ressuscitou. Diga, Jesus ressuscitou. Diga, Jesus ressuscitou. Diga, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Olha para cá, irmão. Vamos falar firme, forte no 3. Jesus ressuscitou no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Jesus. Pode ser melhor no 3. 1, 2, 3. Diga mais uma vez, Jesus. Agora olha para cá. Olha para cá. Eu vou orar. Eu vou orar por você. Eu não sei como você chegou aqui. Olha para cá, queridos. Por favor. Ei, escuta. Olha para cá. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou por aquela porta, entrou por aquela porta com a tua vida morta. Tristeza. Se sentindo sozinha. Se sentindo vazia. Pesada. A pessoa chegou naquela porta sentindo um peso, um fardo. Está tudo morto na tua vida. Você não tem mais alegria, você não tem mais felicidade. A alegria que tu sente é aquela alegria passageira. Tu tá ali na festa com os teus amigos e tal. Ei! Aí quando tu termina a festa, tu vai para casa. Aí tu chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro e tu começa a chorar. É aquele vazio dentro de você. Talvez você entrou por aquela porta assim, morta, morto. E Deus está dizendo assim: se você crer, eu vou ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Eu vou ressuscitar a tua vida. Jesus pode ressuscitar você. Jesus pode ressuscitar você. Só depende da tua decisão. Eu vou orar. E quando eu orar, se você quiser Jesus, olha para cá. Se você quiser Jesus, pastor, eu quero entregar a minha vida. Eu nunca entreguei, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você vai vir aqui na frente. Não fique com vergonha não. Ei, não se sinta acanhado com vergonha. Não. Isso é o diabo que não quer deixar você vir aqui na frente. Você vai vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. E a partir de hoje, Deus vai ressuscitar a tua vida. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Em o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Olha o que Ele fez. Olha o que Ele fez. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Tudo que ficou para trás. Tudo. Olho pra você. Diga. Corro pra você. O seu amor me chama. Abra sua boca e diga assim: sua morte. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Diga. Eu vou recomeçar. É isso que Ele quer que você faça hoje. Diga. Vou deixar na cruz Tudo, diga. Tudo que passou, tudo que
pagar. Eu olho E olho pra você. Eu corro pra você. Corro pra você. Seu amor Me chama. Eu me rendo, diga. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Aleluia. Diga. E eu confio que esse amor tem poder. Pra cá, igreja. Pra curar Tuas dores, eu dependo, para curar tuas feridas, eu dependo desse amor, para te curar, do seu amor, para te libertar. Mais que tudo, é uma vida nova, é uma vida nova. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz